O que diabos está acontecendo aqui? A voz de Ricardo Mendonça cortou o ar da cozinha como uma lâmina. Carla Santos congelou no meio do movimento, as mãos ainda erguidas no ar, enquanto Gabriel e Miguel pararam de dançar instantaneamente. Senhor Ricardo! Carla tentou se recompor as bochechas vermelhas. Eu não sabia que o senhor tinha voltado de viagem. Obviamente não sabia. Ricardo largou a pasta no balcão de mármore, os olhos fixos na cena à sua frente. Posso saber o que significa essa festa? Gabriel, de 8 anos, trocou um olhar rápido com o irmão gêmeo Miguel. Os dois meninos recuaram alguns passos, mas não correram como faziam normalmente quando o pai chegava em casa. Papai! Gabriel começou a gesticular com as mãos, movimentos rápidos e precisos que Ricardo não conseguia entender. Em português, Gabriel. Quantas vezes preciso repetir? Ele está falando em português, senhor. Carla deu um passo à frente, colocando-se entre Ricardo e os meninos. Ele está usando a língua dele. A língua dele é o português, assim como a minha e a sua. Não, senhor. A língua deles é Libras. É assim que eles pensam. É assim que eles sentem. Ricardo estreitou os olhos. E desde quando você virou especialista em educação de surdos? Desde que comecei a trabalhar aqui e percebi que seus filhos estavam morrendo de solidão. O silêncio que se seguiu foi pesado. Miguel se aproximou de Carla e começou a gesticular algo para ela. Ela assentiu e respondeu no mesmo código de movimentos. O que ele está dizendo? Ele quer saber se você vai gritar com a gente de novo. Ricardo sentiu um aperto no peito. Eu não grito com vocês. Carla traduziu para Miguel, que balançou a cabeça negativamente e fez mais alguns gestos. Ele diz que o senhor não precisa gritar. Seus olhos já gritam. Meus olhos? Eles sabem quando o senhor está bravo, triste ou cansado. Crianças surdas prestam atenção em tudo. Elas veem o que a gente não vê. Gabriel se aproximou do pai e começou a gesticular novamente, desta vez mais devagar, como se estivesse tentando ensinar. O que ele está dizendo agora? Carla hesitou. Ele está perguntando por que o senhor nunca aprendeu a falar com eles. A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Ele olhou para os filhos. Realmente olhou, talvez pela primeira vez em meses. Gabriel tinha os olhos do falecido avô, cheios de uma inteligência que Ricardo nunca tinha notado. Miguel sorria de um jeito tímido, mas havia uma tristeza ali que partia o coração. Eu tentei. Contratei os melhores terapeutas, as melhores escolas, mas nunca tentou aprender a língua deles. É complicado. Eu tenho uma empresa para tocar, responsabilidades. Todo mundo tem responsabilidades, senhor Ricardo. Eu trabalho aqui, cuido da minha mãe doente em Recife e ainda assim aprendi. Você aprendeu? Meu irmão mais novo é surdo. Aprendi Libras quando tinha 10 anos. Gabriel fez um gesto para Carla, apontando para o pai. O que foi? Ele quer contar para o senhor sobre o sonho dele. Que sonho? Carla começou a traduzir, enquanto Gabriel gesticulava animadamente. Ele sonha em ser veterinário. Quer cuidar de animais que também não conseguem falar como ele. Diz que vai entender eles melhor que qualquer pessoa. Ricardo sentiu a garganta apertar. E o Miguel? Miguel não precisou de incentivo. Começou a gesticular com entusiasmo, apontando para os utensílios da cozinha. Chefe de cozinha, Carla traduziu. Ele diz que comida é uma linguagem que todo mundo entende. Não precisa de palavras. Eles nunca me contaram isso. Como iam contar, senhor? O senhor nunca perguntou na língua deles. Ricardo se aproximou dos filhos, ajoelhando-se para ficar na altura deles. Gabriel e Miguel se entreolharam surpresos. Vocês podem me ensinar? Os gêmeos sorriram pela primeira vez desde que Ricardo chegara. Gabriel pegou as mãos do pai e começou a posicioná-las, ensinando o sinal básico para pai. Assim, Carla orientou. Mão aberta na testa, depois desce. Papai. Ricardo repetiu o movimento desajeitado. Gabriel riu e corrigiu a posição dos dedos do pai. Miguel aplaudiu quando Ricardo finalmente conseguiu fazer o sinal corretamente. Papai. Os dois meninos sinalizaram juntos. Pela primeira vez em 8 anos, Ricardo sentiu que realmente estava conversando com seus filhos, não através de terapeutas, intérpretes ou cuidadores, diretamente com eles. Carla,
Ele disse, ainda ajoelhado. Preciso aprender. Você pode me ajudar? Claro, senhor. Mas vai dar trabalho. Libras não é só gestos. É uma língua completa, com gramática própria, cultura própria. Quanto tempo leva para aprender? Depende da dedicação. Para conversas básicas, uns 6 meses. Para fluência real, anos. Ricardo olhou para os filhos, que aguardavam ansiosos sua resposta. Então vamos começar hoje. Não, senhor Ricardo. O sinal de bom dia é assim. Carla demonstrou novamente o movimento. Mão direita tocando os lábios, depois se abrindo em direção à frente. Ricardo tentou repetir pela 10ª vez naquela manhã, mas seus dedos pareciam ter vida própria. Isso é impossível, ele murmurou, deixando as mãos caírem ao lado do corpo. Como vocês conseguem fazer isso tão rápido? Gabriel e Miguel estavam sentados à mesa da cozinha terminando o café da manhã. Eles trocaram um olhar divertido e começaram a gesticular entre si numa velocidade que deixava Ricardo tonto. O que eles estão dizendo? Carla sorriu. Eles estão discutindo se devem ensinar ao senhor os palavrões em Libras primeiro. Palavrões? Toda língua tem palavrões, senhor. Libras também. Ricardo se sentou pesadamente numa cadeira. 3 semanas tinham se passado desde a descoberta na cozinha, e seu progresso era ridiculamente lento. Ele conseguia sinalizar obrigado, bom dia, com licença e pouco mais. Enquanto isso, os filhos conversavam numa velocidade que parecia sobre-humana. Me contem sobre vocês, ele disse, direcionando-se aos meninos. O que vocês gostam de fazer? Gabriel começou a gesticular animadamente. Carla traduziu. Ele gosta de desenhar animais. Tem um caderno cheio de desenhos embaixo da cama. Posso ver? O menino assentiu e correu para o quarto. Voltou com um caderno surrado, as páginas amareladas de tanto uso. Ricardo abriu e ficou em silêncio. Havia centenas de desenhos. Cachorros, gatos, cavalos, todos desenhados com um detalhamento impressionante para uma criança de 8 anos. Meu Deus, Gabriel! Isso é incrível! O menino sorriu e fez alguns gestos para Carla. Ele pergunta se o senhor realmente gosta, ou se está só sendo educado. Ricardo olhou nos olhos do filho. Eu realmente gosto. São os desenhos mais bonitos que já vi. Gabriel fez mais alguns gestos, apontando para uma página específica. Ele diz que esse aqui é o senhor. Carla traduziu. Ricardo olhou para o desenho. Era um homem de terno parado do lado de fora de uma casa, olhando para uma janela onde 2 crianças acenavam. Havia algo profundamente triste na imagem. Por que eu estou do lado de fora? Gabriel gesticulou novamente, desta vez mais devagar. Ele diz que o senhor sempre parece estar indo embora, mesmo quando está em casa. As palavras atingiram Ricardo como uma bofetada. Ele virou-se para Miguel. E você? O que gosta de fazer? Miguel apontou para os armários da cozinha e começou a gesticular. Ele gosta de mexer na cozinha quando eu deixo. Carla traduziu. Inventou uma receita de panqueca que fica uma delícia. Você cozinha? Miguel assentiu orgulhoso e correu até o armário, tirando ingredientes. Em poucos minutos, estava misturando uma massa com movimentos precisos de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Como vocês descobriram essas paixões deles? Ricardo perguntou para Carla, prestando atenção, conversando, perguntando o que eles sentem. Mas eu pergunto... Não, senhor. O senhor pergunta através de outras pessoas. Não é a mesma coisa. Ricardo observou Miguel trabalhando na panqueca. O menino temperava a massa, provava, ajustava. Havia uma concentração ali, uma seriedade profissional que Ricardo nunca tinha notado. Carla, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu, uma mão inconscientemente tocando a barriga de 6 meses. O pai do bebê, ele sabe sobre Libras? O rosto de Carla se fechou. O pai do bebê não quer saber de nada sobre o bebê. Desculpe, não queria... Está tudo bem, é melhor assim mesmo. Homem que foge na primeira dificuldade não serve para ser pai. A crítica indireta não passou despercebida por Ricardo. Eu não fugi dos meus filhos. Não fisicamente, não. Gabriel trouxe mais desenhos, espalhando-os sobre a mesa. Ricardo percebeu um padrão. Em todos eles havia 2 crianças juntas e uma figura adulta distante ou ausente. Eles se sentem abandonados, ele murmurou. Não abandonados, Carla corrigiu.
Invisíveis é diferente. Miguel serviu a panqueca cortada em fatias perfeitas. Ricardo provou e seus olhos se arregalaram. Isso está delicioso. Miguel sorriu radiante e fez alguns gestos. Ele pergunta se o senhor quer aprender a receita. Eu adoraria. Os próximos 30 minutos foram os mais próximos que Ricardo já tinha ficado dos filhos. Miguel ensinava cada passo da receita através de gestos, Carla traduzia quando necessário, e Gabriel desenhava os ingredientes numa folha de papel. Por que vocês nunca me mostraram isso antes? Ricardo perguntou. Os gêmeos trocaram um olhar triste. Gabriel gesticulou algo longo para Carla. Ele diz que tentaram muitas vezes, mas o senhor sempre estava ocupado ou cansado. Então eles pararam de tentar. Quando foi a última vez? Mais gestos de Gabriel. No aniversário de 7 anos deles. Eles tinham preparado um desenho dos 3 juntos para dar de presente. Mas o senhor chegou tarde da empresa e foi direto dormir. Ricardo fechou os olhos. Ele se lembrava daquele dia. Tinha sido uma fusão importante. Ele chegou em casa às 2 da manhã. O que aconteceu com o desenho? Está guardado no quarto deles. Posso ver? Gabriel hesitou, depois assentiu. Eles subiram juntos para o quarto dos meninos. Gabriel abriu uma gaveta e tirou um papel dobrado. Era um desenho de 3 figuras de mãos dadas, sorrindo. Na parte de baixo, em letras tortas, estava escrito Feliz Aniversário, Papai. Ricardo sentiu os olhos marejarem. Vocês fizeram isso para mim? Os dois assentiram. Me desculpem, ele sussurrou. Me desculpem por não ter prestado atenção. Gabriel se aproximou do pai e, pela primeira vez em anos, o abraçou. Miguel se juntou ao abraço. Por alguns minutos os 3 ficaram assim, em silêncio. Quando se separaram, Ricardo olhou nos olhos dos filhos. Vou aprender libras de verdade. Prometo. E não vou mais chegar tarde. Gabriel gesticulou alguma coisa. Ele pergunta se é uma promessa de verdade ou uma promessa de adulto. Carla traduziu do batente da porta. Qual a diferença? Promessa de verdade não quebra. Promessa de adulto sempre tem uma desculpa. Ricardo estendeu o mindinho para Gabriel, como faziam quando ele era pequeno. Promessa de verdade. Gabriel sorriu e entrelaçou o mindinho com o do pai. Miguel fez o mesmo. Naquele momento, Ricardo percebeu que tinha muito mais que uma língua para aprender. Tinha que aprender a ser pai. Senhor Ricardo, tem 3 homens da Polícia Federal na porta. A voz da secretária pelo telefone fez Ricardo gelar na cadeira do escritório. Era 7 da manhã de uma terça-feira de dezembro, e ele estava revisando contratos antes da primeira reunião do dia. Como assim, Polícia Federal? Eles têm um mandado de busca e apreensão, senhor. Querem todos os documentos do projeto Vila Verde. Ricardo sentiu o estômago despencar. Vila Verde era seu maior empreendimento, um complexo residencial de luxo que estava sendo construído numa área de preservação ambiental em Guarulhos. O projeto tinha dado muito trabalho para ser aprovado, mas os documentos estavam todos em ordem. Pelo menos era o que ele pensava. Deixa eles entrarem. Eu estou descendo. Quando chegou ao térreo, encontrou 3 agentes federais espalhando papéis sobre sua mesa. Um deles, um homem de cerca de 40 anos com óculos, se aproximou. Senhor Ricardo Mendonça? Delegado Ferreira, da PF. Temos informações de que houve irregularidades na documentação ambiental do projeto Vila Verde. Que tipo de irregularidades? Laudos falsificados, suborno de funcionários públicos, construção em área de preservação permanente sem autorização. Coisas sérias. Ricardo sentiu as pernas bambas. Isso é impossível. Todos os documentos foram revisados pelos meus advogados. Então seus advogados são incompetentes, ou estão envolvidos também. As próximas 6 horas foram um pesadelo. Os agentes levaram computadores, arquivos, contratos. Ricardo ligou para seu advogado, que chegou pálido como um papel. Ricardo, a situação é complicada. Muito complicada. Como assim complicada? Os laudos ambientais que você apresentou para a prefeitura foram falsificados. E tem registro de pagamentos suspeitos para funcionários do órgão ambiental. Eu não falsifiquei nada, e não paguei propina para ninguém. Mas alguém fez isso em seu nome. E você vai ter que provar que não sabia de nada. Ricardo passou a mão no cabelo. Quanto tempo tenho?
Para fazer um acordo? Uns 2 meses, no máximo. Se isso for para julgamento, você pode pegar de 5 a 10 anos de cadeia. Quando finalmente chegou em casa, eram quase 9 da noite. A casa estava estranhamente silenciosa. Ele encontrou Carla na sala, dobrou roupa de bebê. Onde estão os meninos? No quarto, fazendo lição. Eles perguntaram onde o senhor estava. E o que você disse? Que o senhor estava resolvendo problemas do trabalho. Ricardo se jogou no sofá, a cabeça nas mãos. Carla, eu posso ir preso. Ela parou de dobrar as roupinhas. Como assim? Ele contou tudo. A investigação, os documentos falsificados, a possibilidade de prisão. Carla o ouviu em silêncio, a mão na barriga de 8 meses. O senhor realmente não sabia de nada? Claro que não. Você acha que eu arriscaria tudo isso conscientemente? Não, senhor. Eu acredito no senhor. Nesse momento, Gabriel e Miguel desceram as escadas. Eles perceberam imediatamente que algo estava errado. Gabriel se aproximou do pai e começou a gesticular. O que ele está perguntando? Se o senhor está doente, diz que sua cara está diferente. Ricardo tentou sorrir. Não, filho. Papai está só cansado. Miguel fez alguns gestos para Carla. Ele quer saber se pode fazer chá para o senhor. Diz que chá sempre deixa as pessoas melhores. Pode sim, Miguel. Enquanto Miguel preparava o chá na cozinha, Gabriel se sentou ao lado do pai e mostrou um desenho novo. Era uma família de leões. Um leão grande e 2 filhotes, todos juntos numa savana. Muito bonito, Gabriel. O menino gesticulou alguma coisa. Ele diz que os leões sempre ficam juntos quando tem perigo, Carla traduziu. Ricardo olhou para o filho. Que perigo? Mais gestos de Gabriel. Ele não sabe que perigo, mas sente que tem alguma coisa errada. As crianças surdas realmente percebiam tudo. Ricardo abraçou Gabriel. Não se preocupa, filho. Papai vai resolver tudo. Mas conforme os dias passaram, a situação só piorou. Ricardo passou a trabalhar 16 horas por dia, tentando salvar os outros projetos da empresa e negociar um acordo com o Ministério Público. As aulas de Libras foram canceladas. Ele mal via os filhos. Gabriel e Miguel começaram a mudar. Gabriel parou de desenhar e ficava horas olhando pela janela. Miguel parou de cozinhar e mal tocava na comida. Carla tentava animá-los, mas estava cada vez mais cansada por causa da gravidez. Uma noite, Ricardo chegou em casa e encontrou os 2 meninos chorando na cozinha. Carla tentava consolá-los, mas eles estavam inconsoláveis. O que aconteceu? Eles acham que o senhor vai embora, Carla explicou. Como a mãe foi embora. Eu não vou embora. Mas o senhor não está mais aqui, senhor Ricardo. O corpo do senhor está, mas o senhor não está. Ricardo olhou para os filhos. Eles pareciam menores, mais frágeis. Gabriel tinha desenvolvido um tique nervoso piscando muito. Miguel roía as unhas até sangrar. Vocês querem que o papai pare de trabalhar? Gabriel gesticulou alguma coisa urgentemente. Ele diz que não quer que o senhor pare de trabalhar. Ele quer que o senhor pare de ir embora mesmo quando está aqui. A frase atingiu Ricardo em cheio. Ele estava repetindo exatamente o mesmo padrão que sempre teve. Quando as coisas ficavam difíceis, ele se refugiava no trabalho e abandonava emocionalmente os filhos. Me desculpem, ele disse, ajoelhando-se na frente deles. Papai está passando por um momento difícil, mas isso não é desculpa. Os meninos o abraçaram, mas Ricardo percebeu que o abraço estava diferente, mais desesperado, como se eles estivessem tentando segurá-lo fisicamente. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Carla desceu para a cozinha e encontrou Ricardo ainda sentado à mesa, olhando para o vazio. Senhor Ricardo, posso falar uma coisa? Ele assentiu. O senhor está repetindo a mesma coisa de sempre. Quando fica estressado, abandona os meninos. Eu não abandono eles. Eu trabalho para sustentar eles. Não, senhor. O senhor se esconde no trabalho para não lidar com os problemas de verdade. E qual seria o problema de verdade? Carla respirou fundo. O senhor tem medo de ser pai de verdade. É mais fácil pagar outras pessoas para cuidarem deles do que enfrentar suas próprias limitações. Ricardo sentiu a raiva subir. Você não tem direito de falar assim comigo. Você é minha empregada, não minha psicóloga. É verdade, senhor. Eu sou só sua empregada.
Mas eu vejo o que o senhor não quer ver. E o que eu não quero ver? Que seus filhos estão sofrendo. De novo. E dessa vez o senhor não pode culpar a ex-esposa. A discussão escalou rapidamente. Ricardo acusou Carla de interferir demais na educação das crianças, de criar dependência emocional inadequada. Carla respondeu que alguém tinha que cuidar do bem-estar emocional dos meninos, já que o pai não fazia isso. Você está ultrapassando todos os limites, Ricardo gritou. Você é paga para limpar e cozinhar, não para me dar conselhos sobre como criar meus filhos. Carla ficou em silêncio por um longo momento, a mão na barriga. O senhor tem razão, ela disse finalmente. Eu ultrapassei limites, mas alguém tinha que fazer isso porque o senhor não estava fazendo. Você está demitida. Não precisa me demitir, senhor. Eu já ia avisar que vou embora mesmo. Você vai embora? Gabriel gesticulou freneticamente, os olhos cheios de lágrimas. Carla estava na sala, arrumando suas poucas coisas numa mala velha. Era domingo de manhã, 2 dias depois da discussão com Ricardo. Ela tinha passado o sábado organizando tudo para a partida, mas só contou para os meninos naquela manhã. Preciso ir para Recife, meu amor. Ela respondeu em libras, as mãos tremendo ligeiramente. Minha mãe está muito doente. Miguel correu para o quarto e voltou com um desenho amassado. Ele mostrou para Carla. Era ela, ele e Gabriel, todos sorrindo numa cozinha cheia de panquecas. Não vai, ele gesticulou. Você fica. Eu não posso ficar, Miguel. Minha mãe precisa de mim. E nós? Gabriel perguntou. Nós também precisamos de você. Carla se ajoelhou na frente dos 2 meninos, segurando as mãos deles. Vocês têm o papai de vocês. Ele vai cuidar de vocês. Papai não sabe falar conosco, Miguel sinalizou desesperado. Ele está aprendendo. Vocês viram como ele melhorou. Mas você fala melhor, Gabriel insistiu. Você entende a gente. Ricardo apareceu na porta da sala, observando a cena. Ele tinha passado 2 dias evitando Carla e os filhos, enterrado nos problemas legais da empresa. Ver os meninos desesperados para que ela ficasse, mexeu com algo dentro dele. Carla, ele chamou. Ela se levantou, limpando as lágrimas que escorriam pelo rosto. Senhor Ricardo, você não precisa ir embora por causa da nossa discussão. Eu falei algumas coisas que... Não é por causa da discussão, senhor. Carla interrompeu. Minha mãe está com câncer no pâncreas. Os médicos disseram que ela tem no máximo 2 meses. E eu? Ela tocou a barriga de 8 meses. Eu vou ter esse bebê em Recife mesmo. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Por que você não me contou? Quando ia contar? O senhor não para em casa há 2 semanas. Gabriel puxou a blusa de Carla e começou a gesticular rapidamente. O que ele está dizendo? Ele está perguntando se você vai voltar depois que o bebê nascer. Carla olhou para Gabriel e Miguel, depois para Ricardo. Não sei, meu amor. Não sei. Eu posso ajudar, Ricardo disse de repente. Posso pagar o tratamento da sua mãe num hospital particular, posso... Não, senhor. A resposta foi firme. Eu já aceitei demais do senhor. Como assim aceitou demais? O senhor me deixou interferir na vida dos seus filhos porque era conveniente. Eu fazia o trabalho emocional que o senhor não queria fazer. Mas quando as coisas ficaram difíceis, o senhor me culpou por tudo. Ricardo abriu a boca para contestar, mas sabia que ela estava certa. Carla, eu estava sob pressão. Todo mundo fica sob pressão, senhor Ricardo. Isso não é desculpa para abandonar os filhos. Miguel começou a chorar, um choro silencioso que partia o coração. Gabriel o abraçou, tentando consolá-lo, mas estava chorando também. Vocês podem ligar para mim, Carla disse em libras para os meninos. Vou ensinar o papai a usar o computador para videochamada. Não é a mesma coisa, Gabriel respondeu. Na tela você fica pequena. Nós queremos você aqui. Carla olhou para Ricardo, uma súplica silenciosa nos olhos. Meninos, Ricardo se aproximou. A Carla precisa cuidar da mãe dela. Vocês entendem isso, né? Mas quem vai cuidar da gente? Miguel perguntou através dos gestos. Eu vou cuidar de vocês. Você não sabe, Gabriel sinalizou irritado. Você não sabe nada sobre nós. As palavras atingiram Ricardo como uma bofetada. Ele sabia que o filho estava certo, mas doía ouvir isso. Então vocês vão me ensinar.
Ele respondeu, tentando manter a calma. Você não tem tempo. Miguel gesticulou. Você só tem tempo para trabalho. Nesse momento, o telefone de Ricardo tocou. Era seu advogado. Ele atendeu automaticamente. Ricardo, consegui uma reunião com o promotor para terça-feira. Precisa vir aqui agora para prepararmos... Não posso ir agora. Como assim não pode? Essa reunião pode decidir seu futuro. Ricardo olhou para os filhos, que observavam atentamente sua conversa telefônica. Meu futuro está aqui na minha frente. Ele desligou o telefone. Gabriel e Miguel trocaram um olhar surpreso. Era a primeira vez que viam o pai desligar o telefone no meio de uma conversa de trabalho. Carla, Ricardo disse. Posso te levar até o aeroporto? Não precisa, senhor. Vou de ônibus mesmo. Por favor, deixa eu fazer isso pelos meninos. No caminho para o aeroporto, os gêmeos ficaram grudados em Carla no banco de trás. Eles conversavam em libras numa velocidade frenética, como se quisessem falar tudo o que tinham para falar antes que fosse tarde demais. O que eles estão conversando? Estão fazendo planos. Carla respondeu, a voz embargada. Gabriel quer mandar desenhos para mim pelo computador. Miguel quer aprender a cozinhar comidas do Nordeste para me ensinar quando eu voltar. Quando você voltar? Carla ficou em silêncio por um momento. Senhor Ricardo, eu vou ter um bebê para criar sozinha. Minha mãe vai morrer. Eu não tenho família em São Paulo. Não tenho amigos. Aqui eu sou só sua empregada. Você não é só minha empregada. Então, o que eu sou? Ricardo não soube responder. No aeroporto, Gabriel e Miguel se despediram de Carla como se fosse para sempre. Eles a abraçaram por longos minutos, chorando baixinho. Carla também chorava, sussurrando promessas em libras que Ricardo não conseguia entender. Quando ela finalmente passou pela porta de embarque, os meninos ficaram olhando até ela desaparecer completamente. Depois se viraram para Ricardo, os olhos vermelhos e inchados. Agora somos só nós três, ele disse. Gabriel fez um gesto que Ricardo não entendeu. O que ele disse? Miguel traduziu em gestos mais simples. Ele disse que nós sempre fomos só nós dois. A frase ecoou na cabeça de Ricardo durante todo o caminho de volta para casa. Quando chegaram, a casa parecia maior, mais vazia. Os meninos subiram direto para o quarto sem jantar. Ricardo ficou sozinho na cozinha, olhando para a mesa onde tantas vezes tinha visto Carla conversando com os filhos numa língua que ele não compreendia. Agora ele tinha que aprender não apenas libras, mas como ser pai de verdade. E pela primeira vez em 8 anos, não tinha mais ninguém para fazer isso por ele. Senhor Mendonça, o senhor aceita o acordo proposto pelo Ministério Público? Ricardo olhou para o documento à sua frente. Multa de 8 milhões de reais, venda obrigatória de 60% dos ativos da empresa, suspensão de atividades por 2 anos e liberdade condicional. A alternativa era enfrentar um processo criminal que poderia resultar em 10 anos de prisão. Eu aceito. O promotor assentiu. O senhor tem 30 dias para quitar a multa e apresentar a documentação da venda dos ativos. Quando saiu do fórum, Ricardo sentiu como se tivesse envelhecido 10 anos. Sua empresa, construída ao longo de 15 anos, estava praticamente destruída. Teria que vender a mansão, os carros, as ações. Sobraria apenas o suficiente para manter um apartamento pequeno e uma reserva para a educação dos filhos. Chegou em casa às 3 da tarde, mais cedo do que qualquer dia nos últimos 2 meses. Gabriel e Miguel estavam na sala, fazendo lição de casa. Desde que Carla partira, em janeiro, eles tinham ficado mais quietos, mais retraídos. Uma nova babá, Dona Marisa, cuidava deles, mas a comunicação era básica, gestos improvisados e muita paciência. Oi, meninos, Ricardo disse, sentando-se ao lado deles. Eles levantaram os olhos dos cadernos, mas não sorriram. Gabriel fez um gesto rápido. O que ele disse? Dona Marisa, uma senhora de 60 anos que tinha experiência com crianças especiais, tentou traduzir. Acho que ele perguntou por que o senhor chegou cedo. Porque hoje eu não preciso trabalhar até tarde. Gabriel e Miguel trocaram um olhar cético. Eles tinham ouvido promessas parecidas antes. Posso ver o que vocês estão fazendo? Miguel mostrou o caderno de matemática. Eram problemas simples de adição e subtração. Gabriel estava desenhando como sempre, mas seus desenhos tinham mudado.
Antes eram coloridos e cheios de vida. Agora eram apenas contornos em preto, figuras sozinhas em páginas vazias. Gabriel, você quer me contar sobre esse desenho? O menino gesticulou algo que Ricardo não entendeu. Dona Marisa também não conseguiu interpretar. Espera, Ricardo disse puxando o celular. Vou ligar para a Carla. Foram necessárias 3 tentativas até Carla atender. Quando ela apareceu na tela, Ricardo notou como ela estava diferente. Mais magra, com olheiras profundas, segurando um bebê no colo. Senhor Ricardo, aconteceu alguma coisa? Oi, Carla, os meninos estão aqui. Eles queriam falar com você. Gabriel e Miguel correram para perto da tela, animados pela primeira vez em semanas. Eles começaram a gesticular rapidamente, e Carla respondia no mesmo ritmo, sorrindo apesar do cansaço. O que eles estão dizendo? Gabriel estava contando sobre um pesadelo que ele tem todas as noites. Ele sonha que todo mundo vai embora e ele fica sozinho numa casa vazia. Ricardo sentiu o peito apertar. E o Miguel? Miguel quer saber se eu vou voltar para o Natal. E você vai? Carla olhou para o bebê no colo. Não sei, senhor. Helena ainda é muito pequena para viajar. E eu não tenho dinheiro para a passagem. Carla, eu posso... Não, senhor Ricardo, nós já conversamos sobre isso. Depois da chamada, os meninos ficaram ainda mais tristes. Gabriel não quis jantar. Miguel se recusou a tomar banho. Ricardo tentou ajudar, mas sem conseguir se comunicar direito, tudo virava uma luta. Na semana seguinte, a realidade da ruína financeira começou a bater. Ricardo teve que demitir quase todos os funcionários da empresa, vender os carros importados, colocar a mansão à venda. Ele se mudou com os filhos para um apartamento de 3 quartos na Vila Madalena. É temporário. Ele explicou para Gabriel e Miguel, mostrando o novo apartamento. Até papai conseguir reorganizar as coisas. Mas os meninos não pareciam se importar com o apartamento menor. Na verdade, eles pareciam até gostar. Era mais aconchegante, menos solitário que a mansão. O que realmente mudou foi que Ricardo, sem escritório para ir todos os dias, passou a ficar mais em casa. No começo, ele tentou trabalhar do apartamento, mas sem a estrutura da empresa, sobrava pouco para fazer. Foi então que ele decidiu se dedicar de verdade ao aprendizado de Libras. Contratou uma professora particular, Fernanda, uma jovem surda que dava aulas para familiares de surdos. Ela vinha 3 vezes por semana e era impiedosa com Ricardo. O senhor está pensando em português e tentando traduzir para Libras. Ela explicou numa das primeiras aulas. Não é assim que funciona. Libras tem gramática própria, estrutura própria. Mas é tão difícil. É difícil porque o senhor aprendeu português primeiro. Para seus filhos, Libras é natural. É a língua do coração deles. Aos poucos, Ricardo começou a entender. Não apenas os gestos, mas a lógica por trás deles. Libras não era português com as mãos. Era uma língua visual, espacial, completamente diferente. Gabriel e Miguel perceberam o esforço do pai e começaram a ajudar. Eles corrigiam seus gestos, ensinavam palavras novas, tinham paciência com seus erros. Pela primeira vez, os papéis se inverteram. Os filhos ensinavam o pai. Uma tarde de março, 3 meses depois da mudança, aconteceu algo especial. Ricardo estava tentando contar para Gabriel sobre seu próprio pai, que havia morrido quando Ricardo tinha 15 anos. Ele gesticulava devagar, procurando as palavras certas em Libras. Vovô morreu quando papai era jovem, ele sinalizou. Papai ficou triste por muito tempo. Papai não aprendeu como ser pai direito. Gabriel parou de desenhar e olhou para Ricardo com uma expressão nova. Era a primeira vez que o pai compartilhava algo pessoal com ele. Vovô era legal? Gabriel perguntou em Libras. Vovô era muito legal. Ele gostava de pescar. Ele ia me ensinar a dirigir. Papai sente saudade? Muito. Todos os dias. Gabriel se aproximou do pai e, para surpresa de Ricardo, o abraçou. Eu vou te ensinar a ser papai. Gabriel sinalizou quando se afastaram. Você vai me ensinar? Eu e Miguel. Nós sabemos como é ter pai que não sabe ser pai. Agora nós vamos ensinar. Ricardo riu pela primeira vez em meses. Tá bom, vocês vão ser meus professores. Naquela noite, Miguel fez jantar para os 3. Gabriel arrumou a mesa com guardanapos dobrados em formato de animais.
Eles comeram juntos, conversando em libras sobre o dia, sobre planos para o fim de semana, sobre coisas pequenas e importantes. Depois do jantar, Gabriel mostrou um desenho novo. Era diferente dos outros. Colorido novamente, com 3 figuras juntas numa mesa, todas sorrindo. Somos nós, ele sinalizou. É mesmo, somos nós 3. Agora somos uma família de verdade, Miguel acrescentou. Ricardo olhou para os filhos e percebeu que eles tinham razão. Pela primeira vez em 8 anos, eles eram realmente uma família. Gabriel, Miguel, venham aqui! Ricardo gritou da cozinha, mas logo se lembrou que gritar não adiantava nada. Ele foi até a sala, onde encontrou os 2 meninos no sofá, mexendo no tablet. O que vocês estão fazendo? Os 2 se sobressaltaram e tentaram esconder o tablet. Gabriel fez alguns gestos rápidos para Miguel, que balançou a cabeça negativamente. Deixa eu ver. Ricardo estendeu a mão. Miguel entregou o tablet relutante. Na tela, Ricardo viu uma videochamada pausada. Do outro lado estava Carla, segurando o bebê Helena, que agora tinha 3 meses. Vocês estão falando com a Carla? Gabriel assentiu, com cara de culpado. Há quanto tempo? Miguel mostrou os dedos. 3. 3 dias? Os meninos balançaram a cabeça. Gabriel fez o sinal de semanas. 3 semanas? Vocês estão falando com ela há 3 semanas e não me contaram? Gabriel gesticulou algo rapidamente. Calma, devagar. Eu ainda não entendo quando vocês falam rápido. Nós tínhamos medo. Gabriel sinalizou palavra por palavra. Medo de quê? Medo... você... ficar... bravo. Ricardo suspirou e se sentou entre eles no sofá. Vocês podem falar com a Carla sempre que quiserem. Por que eu ficaria bravo? Miguel fez alguns gestos. Porque você... ela... brigaram. É verdade, nós brigamos. Mas isso não tem nada a ver com vocês. Ela gosta muito de vocês. Ela... está... triste, Gabriel sinalizou. Por que triste? Os meninos se entreolharam. Miguel pegou o tablet e tocou na tela. A chamada voltou ao ar e Carla apareceu, sentada numa cadeira de plástico num quintal pequeno. Senhor Ricardo, não sabia que o senhor estava aí. Oi, Carla, como você está? Estou bem, ela respondeu, mas Ricardo percebeu que ela evitou olhar diretamente para a câmera. E a Helena? Carla levantou o bebê para a câmera. Helena era uma criança gordinha, de olhos grandes e curiosos. Ela está crescendo rápido. Já sorri quando eu falo com ela. Carla, os meninos me disseram que você está triste. O que está acontecendo? Não é nada, senhor. Só o cansaço normal de mãe de bebê. Gabriel puxou a manga de Ricardo e gesticulou algo. Gabriel está dizendo que você contou para eles que está passando dificuldades. Carla fechou os olhos por um momento. Os meninos se preocupam demais. Eu não queria que eles soubessem. Que tipo de dificuldades? O dinheiro que eu trouxe de São Paulo acabou, com os remédios da mamãe, o enterro, as coisas do bebê, e eu não posso trabalhar ainda porque Helena é muito pequena. Ricardo sentiu um nó na garganta. Carla, por que você não me pediu ajuda? Porque o senhor tem os próprios problemas. E por quê? Porque eu não quero que o senhor ache que eu só falo com vocês por interesse. Gabriel e Miguel começaram a gesticular ao mesmo tempo, falando por cima um do outro. Calma, um de cada vez, Ricardo pediu. Gabriel sinalizou primeiro. Carla, não. Come. Direito. Como assim? Miguel completou. Ela compra comida para Helena. Mas ela não come. Carla, isso é verdade? Os meninos exageram. Eu como sim. Mostre sua geladeira. Gabriel pediu em libras. Gabriel, isso não é... Por favor, Miguel insistiu. Carla hesitou. Depois virou o tablet. A geladeira estava praticamente vazia. Algumas frutas murchas, um pouco de leite para o bebê, água. Carla, está tudo bem, senhor Ricardo. Semana que vem eu começo a trabalhar numa casa aqui do bairro. Meio período para poder cuidar da Helena. Quanto você vai ganhar? Um salário mínimo. Ricardo fez as contas rapidamente. Um salário mínimo em Recife mal dava para pagar aluguel e fraldas. Carla, eu vou mandar dinheiro para você. Não, senhor. Já conversamos sobre isso. Não estou oferecendo caridade. Estou oferecendo trabalho. Que trabalho?
Ricardo pensou rapidamente. Você pode continuar dando aulas de Libras para os meninos por videochamada e pode me ajudar com eles quando eu não entender alguma coisa. Gabriel e Miguel se animaram imediatamente, gesticulando de forma entusiasmada. Vocês querem isso? Carla perguntou para eles. Sim. Os dois responderam em Libras, balançando as cabeças vigorosamente. Será bom. Carla sorriu pela primeira vez durante a conversa. Mas é trabalho de verdade, eu vou dar aulas de verdade. Claro. Quanto você cobraria? Eu não sei. Nunca dei aula particular online. Que tal R$ 1.000 por mês? Carla arregalou os olhos. Senhor Ricardo, isso é muito dinheiro. Não, não é. É menos do que eu pagava para a professora que vinha aqui. E você vai trabalhar mais, porque vai ter que aguentar os meninos todos os dias. Ele sorriu. Nos dias seguintes, a dinâmica da casa mudou completamente. Toda tarde, às 4 horas, Gabriel e Miguel ligavam para Carla. Ela dava 1 hora de aula para eles, corrigindo sinais, ensinando palavras novas, contando histórias em Libras. Ricardo participava sempre que podia. Carla era uma professora natural, paciente, mas exigente. Ela fazia exercícios específicos para cada um, ajudava Ricardo com a gramática, ensinava Gabriel sobre diferentes tipos de animais em Libras, orientava Miguel sobre vocabulário de cozinha. Papai está melhorando, Gabriel comentou durante uma das aulas. É verdade, Carla concordou. O senhor Ricardo está muito mais fluente. Vocês acham mesmo? Antes você falava como robô. Miguel gesticulou, fazendo uma imitação engraçada de movimentos mecânicos. Agora você fala como gente. Durante essas videochamadas, Ricardo descobriu mais sobre a vida de Carla em Recife. Ela morava numa casa pequena no bairro de Casa Amarela, numa comunidade simples, mas organizada. Helena estava crescendo saudável e Carla tinha feito amizade com as vizinhas que ajudavam com o bebê. Você sente falta de São Paulo? Ricardo perguntou um dia. Sinto falta de vocês, ela respondeu. São Paulo eu não sinto falta. Lá eu era só empregada. Aqui eu sou a Carla. Gabriel fez uma pergunta em Libras. Gabriel quer saber se você vai passar o Natal aqui. Carla ficou em silêncio por um momento. Helena ainda é muito pequena para viajar e passagem de avião está muito cara. E se eu pagasse a passagem? Senhor Ricardo, não é caridade. É presente de Natal, para os meninos. Gabriel e Miguel se entreolharam, esperançosos. Posso pensar? Naquela noite, depois que os meninos foram dormir, Ricardo ficou pensando na conversa. Em 6 meses, muita coisa tinha mudado. Ele tinha perdido quase tudo que considerava importante. A empresa, a casa, o status social. Mas tinha ganho algo que não sabia que estava perdido. A conexão real com seus filhos. As videochamadas com Carla mostraram a ele como Gabriel e Miguel eram inteligentes, engraçados, carinhosos. Eles tinham personalidades distintas, sonhos próprios, medos e alegrias que Ricardo estava descobrindo pela primeira vez. Gabriel continuava desenhando, mas agora mostrava seus desenhos para o pai, explicando cada detalhe. Miguel havia voltado a cozinhar, criando receitas que combinavam o que aprendera com Carla com suas próprias experimentações. Papai, Gabriel sinalizou numa noite enquanto assistiam TV juntos. Sim? Você está mais feliz agora. Mais feliz. Antes, você estava sempre preocupado. Agora, você ri com nós. Ricardo abraçou o filho. Era verdade. Apesar de todos os problemas, ele se sentia mais leve, mais presente. Pela primeira vez em anos, ele não estava fugindo de casa. Estava finalmente chegando nela. Papai, pode vir aqui? Ricardo estava na cozinha preparando o café da manhã quando Gabriel o chamou da sala. Era maio de 2025 e ele havia progredido tanto em Libras que agora entendia quando os filhos o chamavam sem olhar. O que foi? Gabriel e Miguel estavam sentados no sofá com uma expressão séria que Ricardo não via há tempos. Eles gesticularam entre si por alguns segundos antes de Gabriel começar a sinalizar. Carla, está com problema. Que tipo de problema? Miguel pegou o tablet e mostrou uma foto que Carla havia mandado no grupo de WhatsApp que eles criaram. Era Helena, mas ela parecia diferente, mais magra,
com olheiras ao redor dos olhos. Helena está doente, Miguel sinalizou devagar. Ricardo sentou-se entre eles. Doente como? Carla, não, tem dinheiro para médico, Gabriel explicou. Como assim? Eu mando dinheiro todo mês para ela. Os meninos se entreolharam novamente. Gabriel fez gestos rápidos para Miguel, que balançou a cabeça negativamente. O que vocês estão conversando? Nós sabemos uma coisa. Miguel sinalizou hesitante. Que coisa? Gabriel respirou fundo e começou a gesticular. Carla usa dinheiro para outras pessoas. Como assim outras pessoas? Vizinhas também. Pobres. Carla divide comida. Ricardo ficou em silêncio por um momento. E vocês sabem disso há quanto tempo? 2 semanas, Miguel admitiu. Por que não me contaram antes? Carla pediu para não contar, Gabriel sinalizou. Ela tem vergonha. Ricardo pegou o celular imediatamente e ligou para Carla. Ela demorou para atender e, quando apareceu na tela, estava claramente constrangida. Senhor Ricardo, os meninos contaram, né? Carla, a Helena precisa de médico? É só uma gripinha, senhor. Vai passar. Não parece só gripinha. Ela está muito magra. Carla desviou o olhar da câmera. Está difícil aqui, senhor Ricardo. A situação do país... Muita gente desempregada. Carla, você está dando o dinheiro que eu mando para outras pessoas? Ela ficou em silêncio por um longo momento. É temporário, senhor. Dona Maria, minha vizinha, tem 3 filhos pequenos e o marido foi demitido. E tem a Joana, que é mãe solteira como eu. Carla, você não pode salvar todo mundo. Eu sei, senhor. Mas como eu vou comer sabendo que as crianças do lado estão com fome? Ricardo olhou para Gabriel e Miguel, que acompanhavam a conversa com atenção. A Helena precisa de médico hoje? Precisa, senhor. Mas o postinho só tem vaga para a semana que vem, e médico particular. Quanto custa? R$ 200 a consulta, mais os exames se precisar. Ricardo fez uma pausa. Carla, eu vou para Recife. Como assim? Hoje. Vou pegar um avião hoje e vou aí. Senhor Ricardo, não precisa. Eu consigo resolver... Não, você não consegue. E não deveria ter que resolver sozinha. Gabriel e Miguel começaram a gesticular animadamente. O que eles estão dizendo? Eles querem ir junto. Ricardo olhou para os filhos. Vocês querem ir para Recife? Sim, os dois responderam em libras, pulando no sofá. Não dá, meninos, vocês têm escola. Escola pode faltar, Gabriel argumentou. Carla, mais importante. E Helena é... Nossa, irmã, Miguel acrescentou. Helena não é irmã de vocês, Miguel. Para nós... É, Gabriel insistiu. Ricardo olhou para a tela, onde Carla estava claramente emocionada. Tá bom, vamos todos. 5 horas depois, eles estavam no avião para Recife. Gabriel e Miguel estavam eufóricos. Era a primeira viagem de avião deles. Eles passaram o voo inteiro explicando para Ricardo o que viam pela janela, usando libras com uma fluência que o deixava orgulhoso. Quando chegaram ao bairro de Casa Amarela, Ricardo entendeu melhor a situação de Carla. As casas eram simples, algumas sem reboco, mas havia um senso de comunidade que ele nunca tinha visto. Crianças brincavam na rua, vizinhas conversavam nas calçadas, todos se conheciam. Carla os esperava na porta de casa, segurando Helena. O bebê estava visivelmente doente, chorão, com febre, recusando o leite. Primeira coisa, médico, Ricardo disse, pegando Helena no colo. No hospital particular, o diagnóstico foi infecção no ouvido, facilmente tratável com antibióticos. Mas o médico alertou que se tivesse demorado mais alguns dias, poderia ter se tornado algo sério. Quanto custou tudo? Carla perguntou quando saíram do hospital. Não importa. O que importa é que ela está bem. De volta à casa de Carla, Gabriel e Miguel exploraram o quintal pequeno, brincaram com as crianças da vizinhança, ajudaram Carla a preparar jantar. Eles pareciam completamente à vontade ali. Senhor Ricardo, Carla disse enquanto preparava o remédio de Helena. Por que o senhor veio mesmo? Porque vocês são importantes para nós.
para mim e para os meninos. Mas eu sou só sua ex-empregada. Ricardo olhou para Gabriel e Miguel, que estavam no quintal ensinando libras para as crianças da vizinhança. Não, Carla, você não é minha ex-empregada. Você é família. Carla parou de mexer o remédio e olhou para ele. Família? Você cuidou dos meus filhos quando eu não sabia como fazer isso. Você me ensinou a ser pai. Você nos ensinou a ser uma família de verdade. Senhor Ricardo. E pare de me chamar de Senhor Ricardo. Meu nome é Ricardo. Só Ricardo. Naquela noite eles ficaram conversando até tarde no quintal pequeno. Gabriel mostrou para Carla seus desenhos novos. Agora ele desenhava paisagens, animais, pessoas felizes. Miguel cozinhou uma tapioca que ficou perfeita, usando uma receita que inventou sozinho. Vocês mudaram muito, Carla observou. Você também, Ricardo respondeu. Está mais você mesma. Aqui eu posso ser eu mesma. Lá em São Paulo, eu sempre senti que tinha que fingir ser menor do que sou. Você nunca foi menor, Carla. Eu que era pequeno demais para ver isso. Helena dormiu no colo de Ricardo a maior parte da noite. Ela estava melhor, sem febre, mamando normalmente. Gabriel e Miguel se revezaram fazendo carinho nela, cantando músicas infantis em libras. Eles realmente acham que ela é irmã deles, Carla observou. E não é? Ricardo perguntou. Família não é só sangue, né? É cuidado, é amor, é estar presente. É verdade. Carla, eu quero fazer uma proposta para você. Que tipo de proposta? Quero aumentar o valor que pago para você. Quero que você tenha segurança financeira real. E quero que você saiba que sempre vai ter um lugar na nossa família, morando aqui ou em São Paulo. Por quê? Ricardo olhou para os filhos que dormiam tranquilos no sofá da sala. Porque você me ensinou que ser pai não é pagar contas ou resolver problemas. É estar presente, é escutar, é amar sem condições. E o senhor aprendeu? Estou aprendendo, todo dia. Carla sorriu. Então acho que agora nós somos uma família meio esquisita, né? A melhor família esquisita do mundo, Ricardo respondeu. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Gabriel e Miguel dormiram sem pesadelos. E Ricardo dormiu sabendo que tinha tomado a decisão certa. Família não se abandona, família se cuida. Surpresa! O grito veio de toda a sala de estar quando Ricardo abriu a porta do apartamento. Gabriel e Miguel estavam em pé no sofá, segurando uma faixa feita à mão onde se lia Bem-vindo, papai, em português e libras. Dona Marisa estava na cozinha, sorrindo, e havia balões coloridos espalhados por toda a sala. O que é isso? Festa. Para você. Gabriel sinalizou, pulando do sofá para abraçar o pai. Mas por quê? Miguel correu até ele e começou a gesticular rapidamente. Você foi Recife ajudar Carla. Você é herói. Ricardo sentiu os olhos marejarem. Eu não sou herói, meninos. Eu só fiz o que devia ter feito há muito tempo. Por isso, você é herói. Gabriel insistiu. Dona Marisa se aproximou, secando as mãos no avental. Os meninos passaram o dia todo preparando isso. Fizeram questão de cozinhar sozinhos, arrumaram a casa, fizeram a faixa. Estão muito orgulhosos do senhor. Orgulhosos de mim? Eles não pararam de falar sobre a viagem. Ela continuou. Como o senhor cuidou da Helena? Como vocês viraram uma família de verdade? Ricardo se ajoelhou na frente dos filhos. Vocês sabem que eu aprendi muito com vocês também, né? O quê? Miguel perguntou. Aprendi que ser pai não é trabalhar muito para dar coisas para vocês. É estar aqui com vocês. Gabriel fez um gesto que Ricardo reconheceu imediatamente. Era o sinal para amor. Eu também amo vocês, ele respondeu em libras. Vamos comer, Miguel perguntou apontando para a mesa. Eles tinham preparado um banquete. Panquecas do Miguel, salada de frutas, sanduíches cortados em formatos divertidos. Tudo simples, mas feito com carinho. Durante o jantar, os meninos contaram sobre a escola, sobre os novos amigos que tinham feito, sobre os projetos que queriam desenvolver. Gabriel estava participando de um concurso de desenho e Miguel havia se inscrito para aulas de culinária para crianças. Papai, Gabriel sinalizou no meio da conversa. Sim? Você está
Feliz. Agora? Ricardo olhou ao redor. O apartamento pequeno, simples, mas cheio de vida. Os desenhos de Gabriel grudados na geladeira, os temperos do Miguel organizados no armário, fotos da viagem para Recife na mesa da sala. Estou muito feliz. Mais feliz que antes. Muito mais feliz que antes. Miguel fez uma pergunta. Por quê? Porque antes eu tinha muitas coisas, mas não tinha vocês de verdade. Agora eu tenho vocês. E vocês são a única coisa que realmente importa. Naquela noite, depois que os meninos foram dormir, Ricardo ficou na varanda do apartamento, olhando as luzes da cidade. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Carla, com uma foto de Helena sorrindo, já recuperada da infecção. Obrigada por tudo. Helena está ótima. Os meninos são sortudos de ter um pai como você. Ricardo sorriu e digitou de volta. Eu que sou sortudo de ter vocês na minha vida. Ele guardou o telefone e voltou para dentro. No corredor, parou na porta do quarto dos meninos. Gabriel e Miguel dormiam tranquilos, abraçados aos seus bichinhos de pelúcia. Pela primeira vez em 8 anos, Ricardo se sentia um pai de verdade. A música tocava alto na cozinha do apartamento quando Carla entrou pela porta carregando Helena, agora com 1 ano e 4 meses. Era véspera de Natal de 2025, e ela havia voado de Recife para passar as festividades com a família de São Paulo. Carla! Gabriel e Miguel correram para abraçá-la fazendo sinais animados. Como vocês cresceram? Ela respondeu em libras, tentando equilibrar Helena enquanto recebia os abraços. Ricardo se aproximou sorrindo. Bem-vinda de volta. Obrigada por pagar a passagem de novo. Pare com isso, você é família. Helena, que estava caminhando há poucos meses, desceu do colo de Carla e foi direto para Gabriel, que se ajoelhou para recebê-la. Ela balbuciou alguma coisa e fez um gesto descoordenado com as mãos. O que ela fez? Ricardo perguntou. Acho que tentou dizer oi em libras. Carla sorriu. Eu ensino algumas palavras para ela. Miguel mostrou orgulhoso o jantar que havia preparado. Uma mistura de pratos nordestinos que aprendera com Carla online e receitas próprias. Gabriel havia desenhado cartões de Natal personalizados para cada um. Durante a ceia, eles conversaram fluentemente em libras, todos incluindo Ricardo, que agora dominava a língua com naturalidade. Helena tentava imitar os gestos, fazendo todos rirem. Sabe o que eu percebi? Carla disse, observando a família reunida. O quê? Vocês estão realmente felizes, não fingindo estar felizes. Felizes de verdade. Ricardo olhou ao redor da mesa. Gabriel explicando seus desenhos para Helena, Miguel servindo mais comida para todos, Carla sorrindo genuinamente pela primeira vez em muito tempo. Ele respondeu. Acho que finalmente descobrimos o que é uma família de verdade. E o que é? É isso aqui. Pessoas que se importam umas com as outras, que estão presentes quando precisamos, que nos ensinam a ser melhores a cada dia. Gabriel fez um gesto, chamando a atenção de todos. Ele quer fazer um brinde, Carla traduziu. Todos ergueram os copos. Suco para as crianças, água para os adultos. Gabriel gesticulou solenemente. Para nossa família esquisita e perfeita. Para nossa família esquisita e perfeita. Todos repetiram em libras. Helena bateu palmas mesmo sem entender o que estava acontecendo, e todos riram. Naquela mesma cozinha onde tudo havia começado 18 meses antes, agora eles dançavam novamente. Mas desta vez, Ricardo também dançava, conversando fluentemente com os filhos, numa linguagem que finalmente compreendia. Não apenas os gestos, mas a linguagem do amor, da presença e da verdadeira paternidade. A música tocava, mas a verdadeira comunicação acontecia no silêncio dos gestos, no sorriso nos olhos, no calor de uma família que se construiu não pelo sangue ou pela conveniência, mas pela escolha diária de se amar e se cuidar. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio da casa não era vazio. Era cheio de amor. 2 horas depois da ceia, a casa estava em completo caos, mas um caos feliz. Helena havia descoberto que podia arrancar os enfeites da árvore de Natal e jogar no chão,
enquanto Gabriel e Miguel tentavam salvá-los entre gargalhadas. Carla estava na cozinha lavando louça e Ricardo a ajudava secando os pratos. Vocês sabem que não precisam fazer isso, Carla disse. Eu posso lavar depois. Nós fazemos juntos agora, Ricardo respondeu. É assim que funciona uma família. Do lado de fora começou a chover. Uma chuva fraca de verão paulistano que fazia um barulho gostoso no telhado. Helena parou de destruir a árvore e ficou olhando para a janela, hipnotizada pelas gotas no vidro. Ela nunca tinha visto chuva assim, Carla explicou. Em Recife, quando chove, chove forte. Isso aqui é novidade para ela. Gabriel se aproximou de Helena e apontou para a chuva. Ele fez alguns gestos simples, ensinando o sinal para água e céu. Helena tentou imitar, mas seus dedinhos ainda eram desajeitados demais. Ela vai aprender Libras também? Ricardo perguntou. Se ela quiser. Por enquanto, ela está aprendendo as duas línguas. Fala algumas palavras em português e conhece alguns sinais básicos. Miguel trouxe um cobertor da sala e estendeu no chão, criando uma área confortável perto da janela. Todos se sentaram ali, observando a chuva. Helena se aconchegou no colo de Carla, finalmente cansada depois de tanta agitação. Carla, Gabriel sinalizou, você vai morar aqui de novo? Não, meu amor. Minha vida é em Recife agora, mas vou vir visitar mais vezes. E nós podemos ir lá também? Miguel perguntou. Sempre que quiserem. Ricardo observou a cena. Seus filhos, que há 2 anos mal conseguiam se comunicar com ele, agora conversavam naturalmente sobre planos futuros, sentimentos, sonhos. Carla, que chegara em sua casa como empregada doméstica, tornara-se a pessoa que salvou sua família. Helena, que nem era biologicamente parente deles, era tratada como irmã mais nova pelos meninos. Em que você está pensando? Carla perguntou, notando seu silêncio. Estava pensando em como a vida é estranha. Há 2 anos eu achava que tinha tudo, dinheiro, empresa, sucesso, mas eu não tinha nada. E agora? Agora eu tenho muito pouco dinheiro, uma empresa minúscula, moro num apartamento alugado, mas tenho tudo que realmente importa. Gabriel se levantou e foi até a estante, voltando com um envelope. Para você, ele sinalizou, entregando para o pai. Dentro do envelope havia um desenho diferente dos outros. Era a família toda. Ricardo, Gabriel, Miguel, Carla e Helena, numa mesa de jantar, conversando em libras. Mas desta vez, todas as figuras estavam do mesmo tamanho, no mesmo nível. Por que todos têm o mesmo tamanho? Porque, numa família de verdade, todo mundo é igual, Gabriel respondeu. Ricardo abraçou o filho, sentindo um nó na garganta. Obrigado por me ensinar a ser pai, Gabriel. Obrigado por aprender. Lá fora, a chuva continuava caindo mansamente. Dentro de casa, uma família improvisada mas genuína celebrava não apenas o Natal, mas a descoberta de que o amor verdadeiro não tem a ver com perfeição ou conveniência. Tem a ver com escolher, todo dia, estar presente para quem importa. E pela primeira vez em muito tempo, todos estavam verdadeiramente presentes. E aí, pessoal, o que acharam dessa história emocionante do Ricardo e seus filhos gêmeos surdos? Essa narrativa nos mostra como às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa na vida. A jornada de um pai aprendendo Libras para se comunicar com os próprios filhos, a importância da Carla como ponte emocional da família e essa transformação linda de uma casa vazia numa família de verdade. Tudo isso nos faz refletir sobre nossas próprias prioridades, não é mesmo? Se essa história tocou seu coração, como tocou o nosso, deixa aquele like maroto aí embaixo e compartilha com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Aproveita também para se inscrever no canal se ainda não é inscrito, porque aqui a gente sempre traz histórias que mexem com a alma e fazem a gente pensar sobre a vida de um jeito diferente. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma história nova. E me conta aí nos comentários, de que país você está assistindo esse vídeo? Fico sempre curioso para saber de onde vem nossa audiência incrível. Será que temos gente do Brasil, Portugal ou algum outro país lusófono por aí? Comenta aí embaixo e vamos criar essa conexão global através das nossas histórias.